Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje vai falar sobre um tema super importante para as pessoas com deficiência. A gente, quando toma algum medicamento, consegue visualizar a embalagem, a dosagem certa também, mas algumas pessoas têm dificuldades por conta da deficiência de conseguir manusear aí o medicamento. Então hoje vamos conversar com a Deusilane Muniz Nunes, ela que é coordenadora do projeto Farmalibras, do Conselho Federal de Farmácia. Ela vai contar um pouquinho para a gente aí desses recursos de acessibilidade que são tão importantes. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada, Carolina. É um grande prazer, né, estar aqui representando o Conselho Federal de Farmácia. E, doutora, para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, eu queria que a senhora contasse um pouco aí sobre o Conselho Federal de Farmácia, né? O que é esse órgão, quais são os seus objetivos? Então, o Conselho Federal de Farmácia, ele é o órgão brasileiro que regulamenta as atividades profissionais que são exercidas pelo profissional. Então, a sigla, né, do Conselho Federal de Farmácia é CFF. Ele funciona como uma pessoa jurídica, mas de direito público e também com autonomia administrativa e financeira. Então, o Conselho Federal de Farmácia, ele trabalha junto aos conselhos regionais de farmácia de cada estado. Então, juntos, ele forma esse sistema de conselhos que é destinado a zelar pelos princípios da ética e da disciplina do profissional farmacêutico, né, de uma forma bem ampla. Entre as principais atribuições, né, do Conselho Federal de Farmácia, acho que é muito importante destacar o papel de ele expede as resoluções que vão direcionar as atribuições, as competências dos farmacêuticos e propõe modificações que vão sendo necessárias no decorrer do tempo para a regulamentação da profissão e também, né, sempre com o fim de zelar pela saúde pública, pelo melhor cuidado à saúde pública no nosso país. E, doutora, quando a gente fala na questão de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, cegos, mudos, surdos também, qual que é o papel aí do profissional farmacêutico nessa inclusão dessas pessoas, principalmente nessa acessibilidade aí na medicação, como que funciona? Então, Carol, essa é uma pergunta muito importante. Para te responder, eu vou precisar explicar duas coisas antes, né? Primeiro, a gente precisa compreender quais são as demandas, como que o farmacêutico atua e quais as demandas de acessibilidade que a gente tem no nosso país. Então, para que a gente, quem não conhece ainda qual é o papel do farmacêutico, acho que é bem importante a gente conhecer. Então, o farmacêutico é um profissional que ele atua em pelo menos 135 especialidades profissionais, especialidades farmacêuticas. Que essas 135 especialidades são especialidades que hoje são reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, o farmacêutico ele atua nos mais diversos estabelecimentos de saúde, tanto do SUS quanto do sistema privado, como farmácias, hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, laboratórios, enfim. Né, os mais diversos estabelecimentos de saúde, o farmacêutico está lá. Além disso, o farmacêutico atua no ensino, né, na docência de cursos técnicos, quanto na docência de cursos de graduação, pós-graduações, né, assim como eu sou professora de uma universidade aqui no Vale do São Francisco, em Petrolina, e também o farmacêutico ele atua como pesquisador, como atua na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na indústria clínica, então os âmbitos de atuação são inúmeros. Por outro lado, a gente tem a população, a sociedade que necessita de acessibilidade. O último dado que a gente tem do IBGE é pelo censo de 2010. E ele mostra que 6,7% da população brasileira, isso chega próximo de 13 milhões de pessoas, então é muita gente, possui algum tipo de deficiência. Seja ela uma deficiência visual, né, a deficiência visual, as pessoas cegas,
elas são a maioria, né, das pessoas que têm deficiência no nosso país. Então, pelo menos 3,4% da população brasileira tem deficiência visual, seguida das deficiências motoras, né, a deficiência auditiva e a deficiência mental e intelectual. Então, as pessoas com deficiência, elas antigamente elas não saíam muito de casa, elas viviam praticamente em prisões domiciliares. Só que hoje isso está sendo alterado, né? Isso está mudando. A gente vê cada vez mais as pessoas com deficiência assumindo o seu papel social. Né? Então, assim como o farmacêutico ele atua nessas 35 especialidades profissionais, a gente tem as pessoas com deficiência em todos os ambientes. Elas estão em todos os lugares, elas têm as mesmas necessidades que qualquer outra pessoa. Isso vai para além da deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela precisa transitar em todos os ambientes porque elas são pessoas e elas têm as mesmas necessidades que qualquer um de nós. Então, elas estão em todos os ambientes, não só de atuação do profissional farmacêutico, mas também de qualquer profissional, seja ele profissional de saúde ou de qualquer outra área, né? Área administrativa, do direito, enfim. Então, as pessoas com deficiência, elas precisam de cuidado farmacêutico, esse cuidado ele precisa ser humanizado em todos os locais de atuação do profissional farmacêutico. Né? Farmácia, laboratório, hospital, universidade, indústria. Diante de tudo isso, diante de todo esse contexto, né, social, o farmacêutico ele precisa estar preparado para entender o contexto da diversidade dessas pessoas, para incluí-las em qualquer área que ele possa atender. Então, a acessibilidade, ela precisa ser garantida para todas essas pessoas que necessitam do cuidado farmacêutico, mas também, né, isso é muito importante, para aqueles que trabalham com o farmacêutico, para aqueles que também são farmacêuticos, porque as pessoas com deficiência, elas também são profissionais. Uma deficiência visual, uma deficiência motor, uma deficiência auditiva ou intelectual, ela não é uma prerrogativa para tirar a pessoa do mercado de trabalho. Então, a gente tem farmacêuticos surdos, a gente tem farmacêuticos com deficiência intelectual, a gente tem farmacêuticos com deficiência motora, né? Com deficiência visual eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que tenha também, né? Com alterações visuais fortes, com certeza tem, né? Que mais deficiência que chega a ser considerado cego, eu ainda não tenho nenhum conhecimento. Então, a gente precisa andar nesses dois lados. O farmacêutico ele precisa incluir tanto a pessoa que necessita de cuidado, quanto os colegas, né, de profissão, não só profissionais farmacêuticos com deficiência, mas colaboradores das suas empresas, dos seus locais de trabalho como um todo. E, doutora, é importante falar sobre isso, né? Exatamente porque quando a gente pensa no profissional farmacêutico, a gente já liga diretamente ao responsável ali por uma farmácia. Então, a gente, com essa conversa, consegue ter uma visão maior, né, de quantas possibilidades esse profissional tem aí no mercado de trabalho, em quantos locais a gente pode se deparar com um profissional farmacêutico. Então, muito importante essa informação também. E a questão da inclusão desse profissional, né? Eu acabei perguntando aí sobre as demandas de quem recebe esse atendimento, mas também muito importante a questão de incluir o profissional que tem deficiência, alguma deficiência, né, e é farmacêutico. E eu queria entender quais são as principais demandas aí que o Conselho Federal de Farmácia, ou até mesmo a senhora, por alguma experiência pessoal, vocês têm observado como demanda das pessoas com deficiência, né? Eu acho que talvez a questão da embalagem, para as pessoas cegas, né, para conseguirem verificar se está tudo certinho, se é aquele medicamento, a bula. Hoje já é obrigatório, por exemplo, a bula de todo medicamento também ser disponível em braille? Então, a gente tem a bula é um grande problema dentro do contexto da acessibilidade.
A gente tem várias barreiras dentro, porque, assim, um dos pontos mais importantes que a sociedade como um todo precisa compreender é que a deficiência, ela não é uma prerrogativa para invalidar e para retirar uma pessoa com deficiência de todos os meios, de todas as funções, né, da sociedade. Então, o que a gente precisa é acabar com as barreiras. E duas barreiras que eu considero assim muito importantes e bem problemáticas dentro do contexto do cuidado à saúde são as barreiras informacionais, né, as barreiras de comunicação. Então, dois públicos que são bastante prejudicados nesse contexto, na verdade, três deficiências, né? Que é a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência intelectual. Nós precisamos alterar, mudar a forma de comunicação para que a gente possa romper com essas barreiras e para que a gente possa incluir essas pessoas dentro da prática do cuidado. Então, as bulas, como elas, por exemplo, elas retiram, elas não trazem acessibilidade para uma pessoa surda. Uma pessoa surda, em geral, ela não aprende português. É a sua língua materna, que a língua que está inserida dentro da cultura surda é a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, uma pessoa surda, é claro que, assim como a gente tem diversas pessoas ouvintes no nosso país que não têm escolaridade, que não sabem português, a gente também tem diversas pessoas surdas no nosso país que também não sabem Libras, porque tem a dificuldade de acesso à educação também para eles. Então, mas, de uma forma geral, a gente tem uma língua própria para o surdo no nosso país, que é reconhecida desde 2002, é uma língua nova. E nesse contexto, o surdo, ele tem a Libras como primeira língua. O português é a sua segunda língua e muitos surdos não sabem nada de português. É como se a gente tivesse o brasileiro, lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que o inglês é a sua segunda língua, e talvez ele chegue lá e não saiba nada e vai ficar totalmente perdido. Então, o surdo que pega uma bula de medicamento, ele fica totalmente perdido, porque ele não domina o português. Então, isso é uma grande dificuldade. A gente já fez oficinas com surdos e a gente buscou tentar entender como que o surdo entendia o que estava escrito na bula, e a gente percebeu que a bula é totalmente inacessível. Então, um dos grandes desafios que existe, né, já tem uma pesquisadora que já fez o mestrado nisso, está agora no doutorado, no sentido de fazer a tradução da bula para Libras, né, que é vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, que é nosso parceiro, né, os pesquisadores que são nossos parceiros no PharmaLibras. Então, já está sendo discutido, já está sendo estudado isso, mas é algo muito complexo que a gente precisa realmente do apoio da indústria. E aí a gente tem, para as pessoas cegas, a gente tem a acessibilidade da bula. A pessoa cega, ela pode entrar em contato com o fabricante do medicamento e pode ter acesso a uma bula por áudio, ou, né, se for uma pessoa com deficiência visual, mas que não é cega, ela pode receber uma bula impressa em sua casa com letras maiores, com uma fonte maior. Mas isso tudo ainda não é suficiente. A gente precisa avançar muito mais, a gente precisa de uma comunicação mais efetiva realmente com essa população. E, doutora, falando da questão da legislação, né? A gente tem muitas leis que prevêem essa acessibilidade para as pessoas com deficiência. Isso, de fato, já tem uma legislação que obriga, no caso, os fabricantes a disponibilizarem ou até mesmo sem o pedido desse cliente, né, desse paciente, que ele disponibilize bulas acessíveis ou até mesmo a embalagem do medicamento um pouco mais acessível. Como que está a legislação? Como que vocês observam a legislação nesse ponto?
Então, Carol, não temos ainda. Né? O que é que acontece? Em relação às leis, de uma forma geral, da acessibilidade, a gente tem uma lei principal, né, que ela é que a gente conhece, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, é a Lei 13.146. Então, ela direciona todos os direitos que as pessoas com deficiência têm nos mais diversos âmbitos, desde a saúde, passando pelo transporte, pela educação, enfim, né? É uma lei que é bastante ampla. Só que a gente não tem muitas normativas que vão direcionar as especificidades. Então, dentro da área farmacêutica, dentro da odontologia, dentro das mais diversas áreas profissionais, não só de saúde, né? Então, a gente tem uma carência muito grande. Então, o que a gente tem dentro do contexto da vigilância sanitária, que prevê acessibilidade para isso, é unicamente a obrigação de que as caixas de medicamentos tenham o nome do medicamento em braille, que as bulas elas sejam acessíveis, né, dentro desse sistema que eu falei, de poder disponibilizar a bula em áudio e também a bula com a fonte maior ampliada, mas a gente e também pode receber, o paciente também pode receber uma bula em braille impressa. Só que a gente não tem, né, outras leis que vão realmente confirmar e validar o que prevê a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que a gente tem que, todos os brasileiros, né, todos os tipos de atendimento, as pessoas com deficiência, elas precisam ser atendidas de forma semelhante, né, e que dê autonomia semelhante a qualquer outra pessoa. Para isso, a gente tem que viabilizar estratégias de acessibilidade, só que isso precisa ser previsto em outras regulamentações que exijam isso. E, infelizmente, é Você uma falha. Não, a senhora falou dessa questão da autonomia, né? E eu acho importante destacar esse ponto, porque as pessoas acreditam que a pessoa com deficiência precisa sempre de uma ajuda, seja ela para caminhar, para tomar essa medicação. Então, eu queria que a senhora destacasse a importância de dar essa autonomia para essas pessoas também, né? São pessoas independentes, muitas vezes até moram sozinhas, né? E a gente duvida dessa capacidade, sempre precisando que ela tenha um acompanhante ao lado dela. E essa autonomia é muito importante também para a pessoa com deficiência, né, em questão de autoestima, inclusão. Com certeza. A gente tem a sociedade é uma sociedade muito capacitista. Né? Então, a gente entra muito. Eu coloco a gente, não é porque eu trabalho com inclusão que eu não me insiro ainda. A gente tem uma sociedade culturalmente excludente. Então, nesse contexto, às vezes, sem pensar, a gente toma atitudes, aquelas ações, né, bem rápidas, em que a gente não percebe mais que a gente está sendo capacitista, a gente está tá discriminando o outro. Então, dentro desse contexto da autonomia da pessoa com deficiência, muitas tecnologias, muitos avanços a gente precisa ter, né, nas mais diversas áreas para ajudar para que essas pessoas tenham autonomia. Então, a deficiência, ela não é o que inviabiliza a autonomia da pessoa, mas as barreiras. Acho que eu já falei isso, é importante que a gente repita. Então, não é a deficiência que impede a pessoa de ter autonomia, mas as barreiras que existem. Então, vamos lá, uma pessoa cega. A gente conhece, eu conheço aqui, né, a minha mãe é uma pessoa cega, né, e ela tem autonomia hoje, por exemplo, para utilizar os medicamentos dela. Ela utiliza os medicamentos sozinha, mas ela não tem autonomia para diversas outras coisas, né, por inúmeras barreiras que até mesmo a própria família impôs. Né? Então a gente conhece, eu conheço um casal, né, que os dois são cegos e eles têm muitas barreiras, muitas dificuldades para cuidar de uma criança, né? Por exemplo, por quê?
Dentro do contexto farmacêutico, a gente sabe que muitos medicamentos infantil são medicamentos, são xaropes, são gotas, né? E aí você imagina como que uma pessoa cega vai administrar um medicamento em gotas, um medicamento líquido, de uma forma segura. Né? Então, esse casal já chegou a me relatar que em momentos, né, que a filha está doente, tem que recorrer, tem que mandar a filha para ser cuidada pela mãe, né, pela avó, no caso, para que ela possa ter uma assistência mais segura. Porque não é porque ela é cega e ela não consegue cuidar da filha, mas porque não existe acessibilidade para que ela possa usar o medicamento adequadamente. É preciso que a gente estimule a criação de tecnologias para que isso ocorra, né? Para que essa segurança, para que essa autonomia. Vocês imaginam, é uma mãe que cuida da filha em todos os sentidos, mas quando ela adoece, ela não consegue administrar o medicamento da filha. E aí a gente já tem algumas propostas, surgiu ano passado uma tecnologia para, foi até da Paraíba, se não me falha a memória, que pressiona, que está sendo testado para ver como administra o medicamento em gotas. Né? Então a gente precisa que a indústria ela formule embalagens que sejam pensados nessa população. Então não é possível que uma pessoa cega que tem autonomia para as mais diversas atividades, que anda na rua sozinha, que sabe que tem uma facilidade de locomoção, de comunicação em tudo, fique na barreira da utilização do seu medicamento. Né? Verdade. E doutora, falando um pouco aí dessas ações que podem ser feitas, né? No papel, por exemplo, do Legislativo, aqui na Assembleia Legislativa, no caso de São Paulo, mas em todas as assembleias dos estados, né? O que pode ser feito aí para ajudar nessa questão da acessibilidade? O que pode ser feito para pautar mais esse tema também? Se pautar, levar essa informação já é o suficiente? Como que as nossas assembleias, né, o poder público, os deputados, no caso, podem ajudar com essa causa? Olha, o legislativo ele tem um poder enorme. Então, a gente precisa realmente que o legislativo eles busquem não só discutir, mas trazer propostas que possam priorizar orçamentos de ações voltadas à acessibilidade. A gente precisa, por exemplo, de priorização de orçamento que possa incentivar a produção e a difusão de informações em formato acessíveis. Hoje, a gente vive numa época de pandemia em que, por exemplo, a gente tem muitos relatos de pessoas surdas que não sabem ainda o que é a pandemia. A gente tem um relato, inclusive, daí de São Paulo, de uma pessoa surda que teve Covid, que foi internado, que saiu do hospital e não sabe que teve a Covid, que não entende, que não compreende. Então, a gente tem muitas dificuldades de informação em formato acessível para o surdo. É uma barreira gigante. O surdo ele tem uma barreira informacional imensa. Nós precisamos incentivar programas, linhas de pesquisa, projetos tecnológicos com temas que direcionam a tecnologia assistiva em todas as áreas. Claro que a área de saúde é uma prioridade, mas todas as áreas. Nós precisamos, isso no contexto do surdo, por que o surdo? Para todas as deficiências, a gente precisa de tecnologia assistiva. A pessoa com deficiência motora, a gente tem problemas enormes dentro da nossa arquitetura, da nossa urbanização, que é totalmente inacessível. Acho que em todos os estados brasileiros a gente tem esse problema. Mas, assim, o contexto da pessoa surda é uma coisa que nos preocupa muito, porque eles têm uma dificuldade muito grande num contexto básico da comunicação.
Então, uma pessoa com deficiência motor, uma pessoa com deficiência visual, ela tem uma comunicação. A pessoa surda, ela tem essa barreira de comunicação muito intensa. Então, a gente precisa que tenham capacitações para tradutores e intérpretes de Libras, para guia intérpretes. A gente tem pessoas surdo-cegas, né, no nosso país. Você imagina, você já pensou em uma pessoa que, além de ser surda, é cega? A gente tem aí em São Paulo uma pessoa surdo-cega que ela roda São Paulo inteira sozinha, né? E a gente precisa de guias intérpretes para essas pessoas. A gente precisa de profissionais habilitados em braille, em audiodescrição, em legenda. Os nossos telejornais, por exemplo, eles não são acessíveis. Como que um surdo assiste televisão hoje? Né? Como que uma pessoa cega tem acessibilidade total? Porque muitas coisas na televisão são visuais. Né? A gente precisa de acessibilidade dentro da audiodescrição. Então, a gente sabe que a televisão é um meio de comunicação enorme. Então, hoje, nessa pandemia, a gente precisa promover realmente ações que busquem essas ações voltadas para a comunicação e acessibilidade para a pessoa surda, para a pessoa cega e para a pessoa com deficiência intelectual. Né? Então, é extremamente necessário que o poder público, de uma forma geral, ele fomente, né, tanto o desenvolvimento científico, de pesquisas, para inovação e capacitação de novas tecnologias de acessibilidade, né, para que a gente tenha uma melhoria da qualidade de vida, que a pessoa com deficiência ela possa ser incluída na sociedade com o rompimento dessas barreiras. Isso é urgente. Nós temos uma lei de 2015 que direciona todos os direitos, mas a gente não tem na prática, né, regulamentos e investimentos que fomentem isso, que direcionem realmente isso na prática. Então, o legislativo ele tem um poder gigante sobre tudo isso. E, doutora, falando um pouco aí sobre agora o papel do Conselho Federal de Farmácia, né? Eu apresentei a senhora aqui no início do programa como coordenadora do Farma Libras. Eu queria que a senhora contasse um pouco aí sobre esses projetos do Conselho que têm ajudado na inclusão, na acessibilidade das pessoas com deficiência nesse contexto farmacêutico. Então, o Conselho ele tem se destacado bastante, né? O Conselho Federal de Farmácia, nos últimos 3 anos, principalmente. Em 2018, o Conselho iniciou, né? Quando se deu conta, a gente apresentou um projeto que a gente já vinha realizando aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina. Aqui é o sertão de Pernambuco. Então, quando nós apresentamos o projeto que a gente vinha realizando aqui, o Conselho Federal já ficou totalmente sensibilizado e a primeira ação foi criar uma resolução que estabelece as diretrizes para o cuidado farmacêutico às pessoas com deficiência. Isso em 2018, que é a resolução 662, e ela vem direcionando todas as ações básicas que o farmacêutico precisa ter para inclusão das pessoas com deficiência na sua prática profissional. Então, nesse contexto, a categoria farmacêutica foi a primeira entre as 14 profissões da área de saúde a criar uma resolução voltada ao cuidado da pessoa com deficiência. E essa resolução ela traz pontos básicos que não só o profissional farmacêutico, mas o profissional de todas as áreas de atuação, de todos os profissionais de saúde, eles precisam adotar em suas condutas profissionais. Só que, mais uma vez, só legislação não funciona. Então, o Conselho Federal de Farmácia ele não parou na resolução. Então, vários projetos que a gente vinha pensando e que a gente já vinha desenvolvendo aqui em Petrolina, o Conselho Federal de Farmácia
imediatamente resolveu tornar realidade, e a gente vem desenvolvendo algumas atividades, e esse ano de 2021 vai ser um ano em que muitos desses projetos que a gente vem desenvolvendo vão chegar para a sociedade. Então, o primeiro passo, assim, bem efetivo do Conselho Federal de Farmácia foi a questão do Farmalibras. Então, o Farmalibras iniciou com uma proposta para que a gente pudesse desenvolver um vocabulário farmacêutico, porque, assim, qual a necessidade de um vocabulário? Aí a gente pensa, vocabulário, assistência à saúde, o que é que tem a ver? Né? Então, dentro do contexto da Libras, que é a língua brasileira de sinais, e que ela foi reconhecida no Brasil como uma língua oficial para a comunidade surda em 2002, então é uma língua bem nova, a gente tem uma carência muito grande de termos. Então, quando a gente vai prestar uma informação a uma pessoa surda, muitas vezes uma informação que a gente presta em português para um ouvinte, a gente, sei lá, a gente demora 10 minutos para prestar aquela informação. Para o surdo, mesmo que eu saiba Libras, eu vou passar meia hora. Por quê? Porque muitos termos não existem na Libras. E aí a gente tem que fazer uma explicação enorme para algo que poderia ter um único termo, um único sinal, né? Que é o sinal em Libras. Então, nesse contexto e dentro de todas as nossas dificuldades que a gente tinha de fazer esse trabalho, né, de orientação, de educação em saúde junto ao surdo, a gente percebeu a grande necessidade de criar um vocabulário farmacêutico e difundi-lo, claro, em toda a comunidade surda, para que facilite essa comunicação. Então, o projeto, que hoje é um programa Farmalibras, ele iniciou com o projeto do vocabulário, o projeto do vocabulário vocabulário terminográfico farmacêutico bilíngue, Libras português, e ele tem sido um projeto grandioso, é desenvolvido com a participação de quase 50 pesquisadores, entre pesquisadores especialistas, mestres, doutores em Libras, surdos, tradutores e intérpretes de Libras, farmacêuticos surdos, né? A gente tem entre farmacêuticos e estudantes de farmácia surdos no nosso país, que a gente tem conhecimento, aproximadamente 14, né? Fora alguns que a gente já sabe que não usa Libras como primeira língua. Então, a gente tem uma equipe muito grande, isso em todas as regiões do Brasil, porque esse vocabulário ele não pode ser um vocabulário pensado em um local, ele precisa que a gente veja as variações regionais. Então, essa é a primeira atividade, então a gente espera que até o final do ano a gente tenha a primeira versão, porque o vocabulário ele prevê 4 edições, a primeira edição vai ter os termos mais voltados para o atendimento da pessoa surda, e as outras 3 edições vão ser mais para a linha profissional, para termos que são mais técnicos e que vão ser necessários para o farmacêutico que faz a graduação, para o farmacêutico que faz cursos técnicos. Então, vão ser termos mais aplicados entre os profissionais mesmo, aqueles termos que a gente não usa com a sociedade, com a população, com as pessoas que são assistidas. Então, perfeito. A gente prevê mais 4 anos, mas temos mais ações, né? Esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro, né? Mas como a senhora é coordenadora do Farmalibras, eu achei legal a gente tocar um pouco no assunto, né? Como a senhora falou, o Conselho Federal de Farmácia aí tem se mobilizado para ajudar na questão de acessibilidade, mas infelizmente, doutora, o nosso tempo acabou, vou precisar encerrar o programa, esse nosso bate-papo que foi tão importante, mas agradeço mais uma vez a participação da senhora e a disponibilidade para falar desse tema aqui no Conexão Legislativa de hoje. Tá ótimo, muito obrigada, Carol. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje com a doutora Deusilane Muniz, que é coordenadora do projeto Farmalibras do Conselho Federal de Farmácia. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o programa de hoje.
Se você quiser rever este ou outra transmissão da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!